Pessoal, bom dia! Olá para vocês, como estão? Tudo certo? Então, hoje a gente vai falar sobre organelas citoplasmáticas. Na verdade, a gente vai continuar a falar sobre elas, né? Porque nas aulas anteriores a gente falou sobre organelas não membranosas e começamos a falar das organelas revestidas por membrana. Vocês lembram quais foram as organelas até então? Vamos fazer uma recapitulação para que sempre você esteja aí com as organelas em mente? Então, nós vimos o quê? Citoesqueleto, vimos centríolo e ribossomos. Então, essas são as organelas que não são revestidas por membrana. Daí nós vimos também complexo retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, que já são organelas revestidas por membranas. E hoje a gente vai falar do complexo de Golgi ou complexo golgiense. Pessoal, também organela revestida por membranas. Aqui você está vendo elas cortadas para a gente ver o interior, mas dá para ter uma ideia que são bolsas achatadas e empilhadas umas sobre as outras. Você percebe aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 bolsas. Normalmente, esse complexo aí, ele tem de 5 a 7 bolsas membranosas achatadas e empilhadas umas sobre as outras. Tá legal? Muito bem, quem descobriu o complexo de Golgi foi um italiano, um médico, né? Médico, biólogo, chamado Camillo Golgi. E como foi uma descoberta importante devido às funções dessa organela, ele estava estudando células nervosas e percebeu a existência dessa organela e as funções que ela faz para nós, né? Para as nossas células. E aí, em homenagem, a estrutura ficou a ser chamada de complexo de Golgi ou complexo golgiense. Tá legal? Muito bem. Pessoal, essas organelas, algumas a gente consegue ver no microscópio óptico, né, com coloração adequada, e outras organelas, devido ao tamanho, só na microscopia eletrônica. Bom, então, quais seriam as funções do complexo de Golgi? Galera, você percebe que dentro dele tem um monte aqui de bolinhas representando moléculas, representando substâncias, tá? Que são produzidas na célula. E você percebe aqui que ele está destacando uma bolsinha com essas moléculas dentro. Olha só, essas bolsas, dependendo da função dela, tem nomes diferentes, porque dentro vão ter enzimas, vão ter substâncias diferentes. Então, assim, nós temos aqui uma bolsa que fica na célula, que permanece na célula, que vai ser responsável pela digestão de substâncias dentro da célula, que se chama lisossomo. Mas o complexo de Golgi também pode produzir outras bolsas que vão sair da célula, levando substâncias para fora da célula, que daí não são chamadas de lisossomos, são as vesículas de transporte, tá legal? Então, assim, uma das funções primordiais do complexo de Golgi é armazenar tudo aquilo que é produzido em uma célula, lá pelo retículo endoplasmático liso, pelo rugoso. Ele armazena tudo e daí ele secreta. O que é secretar? Secretar é despachar, é empacotar nessas bolsas e mandar para outro lugar, entenderam? Então, uma das funções importantes que você vai encontrar do complexo de Golgi é assim, armazenamento e secreção de substâncias. Então, galerinha, secreção não é a mesma coisa que excreção, tá legal? Excreção é quando a célula vai liberar sujeira, resíduos para fora da célula. Aqui a gente não está falando de resíduos, aqui nós estamos falando de substâncias que serão empacotadas e despachadas para outros destinos, para outros lugares, tá certo? Então, nós vamos passar uma outra imagem agora para você perceber isso comigo. Vejamos aqui, então. Nesse aqui você tem um esquema de uma célula, tá? Ó, a membrana plasmática, ok? Aqui você está vendo o retículo endoplasmático rugoso, que tem os ribossomos aderidos na superfície, e aqui o famoso complexo de Golgi. Então, vamos imaginar que essa célula é uma célula do pâncreas. E como sendo uma célula do pâncreas, precisa produzir enzimas digestórias para liberar lá dentro do intestino, tá? Então, como é que acontece? O retículo endoplasmático rugoso fabrica a proteína do tipo enzima digestória, produz, libera dentro de umas bolsinhas. Essas bolsinhas migram até o complexo de Golgi, tá? A face cis aqui é a face do complexo de Golgi voltado para o retículo endoplasmático rugoso. Então, as bolsinhas migram até ele, tá vendo aqui, gente? Ó, as bolsinhas vão migrar até o complexo de Golgi, se fundem a membrana do complexo de Golgi, liberando as enzimas digestórias ali dentro do complexo de Golgi. Esse aqui, por sua vez, vai destacar as bolsinhas, tá vendo aqui ele destacando, ó, tá?
Essas são as vesículas de transporte. Por quê? Porque vão levar as enzimas lá para fora da célula. Aqui, a função do retículo endoplasmático rugoso é produzir substâncias para exportação, para levar para fora da célula, tá legal? Que substâncias podem ser essas além de enzimas digestórias? Pessoal, podem ser hormônios, a insulina, por exemplo. O pâncreas produz a insulina, o retículo endoplasmático rugoso é que produz, porque a insulina é um hormônio proteico, a função do retículo endoplasmático rugoso é produzir proteína, aí essas proteínas são empacotadas, armazenadas e empacotadas no complexo de Golgi, e esse, por sua vez, vai despachando conforme a necessidade da célula, conforme a necessidade, a demanda do teu organismo. Então, por isso existem as vesículas de transporte que vão levando, ó, vesícula de transporte ou até vesícula secretora, tanto faz, vai levar as substâncias para fora. Então, podem ser enzimas, podem ser hormônios, tá? Então, ela vai despachar aqui, ó. Isso aqui é secreção, isso aqui está indo para a corrente sanguínea, se tratar de hormônios, ou está indo por um canal para dentro do intestino para digerir o teu alimento que você está engolindo, tá? Então, a célula, vejam, gente, a célula é aquela fábrica em funcionamento. É uma mini fábrica em funcionamento. Você está lá engolindo alimento, pensando naquele alimento gostoso, tal, engole tal, e daí o que acontece? As células vão entrar em ação, produzindo as enzimas, liberando-as para que o alimento seja digerido lá dentro do intestino. Tá certo? Vocês entenderam isso? Então, o complexo de Golgi é como se fosse o correio, a central de correios. Ele recebe tudo e ele vai despachando conforme necessidade, tá? Essa é uma das funções importantes dele. Aqui nessa imagem aqui, ó, é uma micrografia eletrônica, tá? Microscópio eletrônico. Aqui diz que tem um aumento de 2.300 vezes para você ver o complexo de Golgi e as vesículas de secreção, né? Claro que esse colorido aí é tudo artificialmente, é para a gente poder visualizar melhor. Bom, uma segunda função do complexo de Golgi que eu vou comentar com vocês é a produção de carboidratos, de polissacarídeos. Pessoal, vocês lembram de 3 substâncias orgânicas importantes? Proteínas, lipídios e carboidratos. Proteínas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso. Lipídios são produzidos no retículo endoplasmático liso e os carboidratos são produzidos no complexo de Golgi. Quer dizer que além de armazenar e empacotar substâncias, secretar essas substâncias, ele também produz carboidratos. O complexo de Golgi produz um carboidrato e o retículo endoplasmático rugoso produz uma proteína. As proteínas são despachadas, levadas até o complexo de Golgi. Eles se unem com o carboidrato que ele produziu aqui, formando uma glicoproteína, glico de glicídios ou carboidratos e proteica de proteína mesmo. Então, ocorre uma modificação dentro do complexo de Golgi e ele produz esse composto chamado glicoproteína, que é a mucina. A mucina é uma substância lubrificante. O complexo de Golgi vai empacotá-la e vai despachá-la assim, ó, e ela vai para fora da célula e são as células do intestino que produzem. Então, vai para fora da célula do intestino e lubrifica o intestino por dentro. Sabem por quê? Para que as enzimas que a gente produz não danifiquem as paredes do nosso intestino. Nosso estômago também tem que ter essa proteção. Então, o que o complexo de Golgi fabrica, esse carboidrato, esse polissacarídeo que ele fabrica, vai dar uma proteção para o nosso intestino, para o nosso estômago. Nas nossas vias respiratórias também tem essa substância para proteger, tá? Então, olha aí, ó, que função bacana também do complexo de Golgi. Em células vegetais, ele produz um carboidrato que vai fazer parte da parede celular dos vegetais. Tá legal? Vamos passar para uma terceira função na imagem para você ver aí o complexo de Golgi, gente, como ele é uma organela importante. Até mesmo está relacionado com a produção de um espermatozoide, é isso aí mesmo. Imagine, gente, vamos pensar do seguinte. Os meninos, então, né, que vão produzir aí os espermatozoides, tá? Aonde eles são produzidos, galera? Lá nos testículos, muito bem. Então, dentro dos testículos está cheio de células como essa. Uma célula normal, tá vendo aí, ó? Uma célula normal, tá? Então, essa célula é que vai formar um espermatozoide. Como assim, prof? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, o complexo golgiense vai entrar em ação. O complexo golgiense, sabe aquelas bolsinhas que ele vai destacando ali, que ele vai produzindo, né? Então, ele vai produzindo essas bolsinhas
com enzimas especiais para furar a membrana do óvulo, senão o espermatozoide não consegue entrar no óvulo e neca a chipitibiriba de descendentes, né, de filhos e etc. Então, o complexo de Golgi vai entrar em ação. Olha ele aqui, ó, ele produzindo aquelas bolsinhas, e daí aquelas bolsinhas cheias de enzimas especiais chamadas hialuronidases, elas vão se fundindo umas com as outras e vão formando uma bolsinha maior, ó, tá vendo? Então, é o complexo de Golgi que vai originando essa bolsinha maior. Essa bolsinha maior vai receber o nome, olha ela aqui, ó, de acrossomo. É dentro dessa bolsinha que fica bem na cabeça do espermatozoide que está cheio dessas enzimas, tá? Então, o complexo de Golgi tem sua participação para formar um espermatozoide. Vocês lembram lá, olha a membrana plasmática formando aquela haste para fora. Se for uma haste comprida, é porque vai ser um flagelo, tá? E aí, para sustentar esse flagelo, a gente tem os centríolos lá projetando suas fibras proteicas para dentro da haste para sustentar esse flagelo, para dar firmeza para ele fazer este movimento aqui, ó, de ondulação, tá? Muito bem, então as mitocôndrias vão se posicionando ao redor do flagelo para dar energia. O excesso de citoplasma da célula é descartado, vai ficar lá no testículo mesmo, vai ser absorvido lá, porque o espermatozoide é uma célula magrinha. O espermatozoide, na verdade, ele precisa só levar o patrimônio genético do pai até o óvulo. Precisa levar aqui os 23 cromossomos dele, cópias, né, dos seus 23 cromossomos, lá junto com os 23 cromossomos do óvulo, tá? Então, aqui você tem a formação finalmente de um espermatozoide. E qual foi a contribuição do complexo de Golgi? Formação do acrossomo. Não confundam com o lisossomo, tá? Lisossomo é uma vesícula, é uma bolsinha de enzimas que vai permanecer na célula. A gente vai falar dela na próxima aula, que vai fazer um monte de funções. Aqui nós estamos falando do acrossomo. E também não confundam com cromossomo, hein, galera? São coisas bem diferentes, tá? Os cromossomos estão dentro do núcleo. Acrossomo é uma bolsa enzimática para que esse espermatozoide, quando ele chegar lá na superfície do óvulo, essa membrana ela se arrebenta e as enzimas furam a membrana do óvulo para que o espermatozoide consiga entrar. É a fecundação, vocês sabem disso, tá? Então, o acrossomo tem a sua função importante e é feito pelo complexo de Golgi. Então, gente, aqui ó, nós vamos terminar aí de falar sobre as funções do complexo de Golgi. Só para deixar bem certinha essa aula, já que ela ó, foi uma aula curtinha, filezinho para você aí ouvir do começo ao fim e fazer exercícios, eu vou só enumerar aqui as funções então do complexo de Golgi para ficar bem gravado aí na sua mente. Então vamos lá, ó. Primeiro, a gente viu que o complexo de Golgi armazena tudo que é produzido numa célula e ele secreta, ele empacota, ele despacha essas substâncias através das vesículas de transporte ou de secreção, tá? Segundo, ele também produz carboidratos, que são importantes aí para o nosso organismo, tá? Como, por exemplo, a mucina, que a professora citou, que vai proteger o intestino, o estômago. Ele também vai produzir alguns carboidratos para formar a parede celular dos vegetais, tá? Terceira função, ele também faz o acrossomo, no caso dos espermatozoides, que vocês viram aí a função, e também produz os lisossomos, que são organelas membranosas celulares também, tá? 4 funções aí para você lembrar na hora de fazer os exercícios. Pessoal, procurem ficar bem, tá? Mas não deixem de estudar, de fazer os exercícios, isso vai contar muito depois, tá certo? Beijo para vocês, até uma próxima.